Chegando nessa igreja, o que você pensaria? Deus aí, ó. Radarabagalabra sai. Radarabagalabra pai. Radagalabra chu. Ai. Isso aqui é um centro de macumba, olha bem. Olha o centro de macumba. Tá vendo? Agora olha as igrejas. Mesma coisa, a igreja. Essa é a igreja evangélica. Mesma coisa, não é? Roupas diferenciadas, como se fossem alguns sacerdotes. Que é uma igreja. Igreja evangélica. Tá vendo? O anjo vai descer com a alma dela lá no inferno, ela vai ver coisa terrível aqui, ó. Sabia que o anjo tem poder para fazer isso? Ela vai gritar aqui, ó. Anjo, leva a alma dela agora. Lá no inferno. Leva. Tá vendo? Leva. Meu Deus! Ó. Cheio do Espírito Santo, você não perde o domínio próprio não, irmão. Não vá subir um pau de sebo no meio do culto dizendo que está cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais domínio próprio você vai ter. Por que eu entro no trabalho de libertação? Exatamente essas coisas que estão acontecendo na igreja e aonde você vê, revela o que está por trás disso. Aí você vai ver o que está. Como aquelas pessoas que estão ali, a maioria está endemoniada. Estão endemoniados. E faz esses cachaços dentro da igreja. Isso é agnosticismo. Esses agnósticos já existiam naquela época. E eles estão voltando com toda essa cultura diabólica dentro das igrejas. Eles dão o nome de pentecostal. Não tem nada a ver com a igreja de Pentecoste. E eles falavam línguas estrangeiras das pessoas e profetizavam, do qual a Bíblia relata. Deixa eu pegar aqui. Então diz assim: de repente veio do céu um som como um vento veemente. Não era vento, era um som. Um som de vento, mas não tinha vento. Impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça deles, assim. Língua repartida como de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Não era língua dos anjos, era outras línguas estrangeiras. Eu sou brasileiro, vou falar em chinês, português, essas coisas todas. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar sua própria língua. Qual foram essas línguas? Todos pasmavam, maravilhavam, diziam uns aos outros: pois não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, na nossa própria língua? Eu estou lá no Japão, a pessoa fala em minha língua, tomado pelo Espírito Santo, fala: você está falando minha língua. Vou admirar isso. Em que somos nascidos. Aí vai falar quais são as nações. Medos, os elemitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito, Líbia, Júdia, Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Todos temos ouvido a nossa própria língua falar da grandeza de Deus. As pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo, falavam da grandeza de Deus. É esse trabalho de libertação que eu quero fazer. Não é trabalho de confusão, é de libertação. A Bíblia diz que o Espírito Santo capacita-nos a andar corretamente e fazer as coisas certas. Essa libertação não está existindo mais nas igrejas. Está tendo, sabe o quê? Uma liberação. Dispor as coisas do demônio, do centro, dentro das igrejas evangélicas. Aí já é. Por isso que você que está numa dessas igrejas e percebe que alguma coisa está errada com você, na vida amorosa, na vida financeira, na vida espiritual, você tem insônia, tem medo, vive se arrepiando,
sente que alguém até te possui à noite, fica deitado na cama inerte, está sofrendo de todas as maneiras, ouvindo vozes, surtos, vai para a igreja, desaparece sua consciência e faz esse tipo de loucura, é demônios. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. É perigoso isso. E muito perigoso. E para o dirigente, para os irmãos que estão entrando nessa, e as línguas, falar em línguas estranhas, eu falo muito mais que muita gente aí. Mas sozinho, eu e Deus. Ali a gente sente que é o Espírito Santo. E até na igreja, de vez em quando a gente fala. Não estou dizendo que não existe a língua dos céus também. Mas estou falando que naquele dia de Pentecostes foi a língua estrangeiras. Língua de pessoas de outras nações. Aos irmãos da igreja que congregam na mensagem de fé, quero fazer um apelo para vocês, para nos ajudar a pagar o aluguel esse mês, tá bom? Contribui com aquilo que você possa contribuir. Se você é dizimista, dê o seu dízimo. Se você não é, dê a sua oferta. Mas contribui para que aquela obra continue. Você sabe que o aluguel ali não está tão caro, mas eu não tenho condições de manter aquilo ali sozinho. É a igreja que tem que manter. A minha parte eu já fiz, o meu dízimo eu já dei, coloquei lá. Sempre Deus tem nos honrado, porque eu tenho pregado a palavra dele. Mas também às vezes nos coloca à prova. Tem hora que eu tenho que estar pedindo a ajuda dos irmãos. Por que eu tenho que pedir? Porque é para a igreja. Se é para a igreja, se é para a obra do Senhor, eu vou pedir. Para mim, claro que eu estou precisando de dinheiro, mas eu nunca peço. Para mim, eu nunca peço. Mas para a obra do Senhor, eu vou sempre pedir. Para pagar o aluguel da igreja, a luz e a água. Deus abençoe os que vão ajudar em nome de Jesus. Amém.